Eu queria pedir pro senhor Rafael Almeida Riso, tá? Mostrar, porque é só, esse mapa aí. Isso é tão anômalo que o STF, que, vamos dizer, ratificava todas as decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes, aparentemente começou a rachar. Ó, tamo com as 2 lives somadas, os 2 canais, 9.200 pessoas. Vamos buscar 10. Veja, quem foi na reunião convocada pelo Lula, tá? Pra cuidar e, no fundo, defender os interesses ali do próprio Alexandre de Moraes. Vamos lá. Alexandre de Moraes foi. Roberto Barroso foi. Ele é o presidente do STF. Ele teria que ir. Gilmar Mendes, aliado, foi. Flávio Dino, amigas e rivais, né? Aliado peronomútil, ele gostaria de ser o próximo Alexandre de Moraes. Cristiano Zanin e Edson Fachin, ou seja, 6 deles foram. Quem não foi? Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia, André Mendonça e Nunes Marques. A Carmen Lúcia e o André Mendonça são 2 pessoas que vêm tendo um comportamento republicano. Eu não concordo com a declaração da Carmen Lúcia aqui. Tudo bem, a gente conhece o histórico dela. Luiz Fux começou a discordar das decisões do Alexandre de Moraes. Nunes Marques foi indicado pelo Bolsonaro, mas ele é um cara, vamos dizer, ele vai adotar uma postura mais neutra mesmo. E o Dias Toffoli eu realmente não sei dizer, porque o Dias Toffoli em geral ele acompanha as posições, ou costumava acompanhar as posições do Gilmar Mendes. Eu vi ontem, né, a nota do STF. Eu até brinquei no Twitter, assim, o resumo da nota do STF é: nós vamos continuar julgando tudo e tamo junto, Moraes. Mas assim, bem leve, tamo junto, Moraes, é isso aí, tamo junto. É isso aí, nós vamos fazer nossos julgamentos. Mas a pergunta que fica é: será que esses outros ministros do Supremo estão dispostos a pagar na física toda a luta e todo o exagero do Alexandre de Moraes? Ou seja, o efeito da Magnitsky sobre o Alexandre, porém sobre os demais, vem funcionando. E aí nisso eu retorno porque a gente falou no começo, e nisso você tem que dar o braço a torcer. Eu não gosto deles. Dito isso, o Paulo Figueiredo, muito mais o Paulo Figueiredo do que o Eduardo, porque o Paulo Figueiredo tem cérebro. Tá jogando o jogo. Ele e o Marco Rubio estão jogando. E aí vamos pra Magnitsky, né? Veja só. Houve, parece que, declaração de instituições bancárias de que tão logo foi apresentada a sanção da Magnitsky, eles avisaram que eles irão cumprir as sanções da Magnitsky. Acho que ontem teve live, como é que chama? Ontem teve o Crack MBL, né? E no Crack MBL, foi o News de ontem que eles estão chamando, esse News que é o Pirajá, o Renato e eu não sei se é o Ricardo, eles estão chamando de Crack. Quem? E Ricardo, o Crack MBL, que quer ser o inimigo do Dark MBL. E o pessoal do Crack MBL tava explicando sobre Magnitsky, sanção, e o relatório da Eurásia, que falava, vamos dizer, qual a maior probabilidade dos Estados Unidos avançarem na lista de sanções. E eu também tratei disso num podcast que a gente gravou lá pra revista Valete, mas eu vou dar meus pitacos, meus 2 dedos aqui, tá? A Magnitsky, pra funcionar, pra valer, ela precisa ter um poder de sanção sobre instituições, especialmente financeiras, de outros países, mesmo de países que eles não têm jurisdição, né? Os Estados Unidos não têm jurisdição sobre o Brasil, mas a sanção é uma sanção muito inteligente, porque o mundo transaciona em dólar, o mundo negocia em dólar. O mundo usa instrumentos formais de transferência de dinheiro e tal, que são profundamente americanos. Portanto, estar inserido no comércio global significa, em última instância, estar inserido num jogo de regras americanas. Olha a força aí. Né? Não é? Os americanos não fizeram isso sendo alegres. Vamos voltar pro começo da live. Eles fizeram isso através da força. Logo, um banco brasileiro, vamos pegar o Banco Safra. Vamos supor que o Xandão tem uma conta no Banco Safra. Eu não sei, não tô aqui. O Renan sabe de algo, não sei nada. Tô chutando aqui. Pode falar qualquer banco. O Banco Safra tem, se não é a sede, ele tem uma agência gigantesca. Eu acho que na Quinta Avenida em Nova York. Procura Banco Safra Nova York. Puta de uma agência. Banco Safra brasileiros, judeus sefarditas brasileiros, instalados lá em Nova York. Transacionam, fazem negócio com o mundo inteiro, certo? O Banco Safra terá que, se pintar a Magnitsky completa, ele terá que encerrar as contas do Alexandre de Moraes lá, ou o Bradesco, ou qualquer... Por quê? Porque senão eles estão excluídos, tá? Das transações globais, dos negócios globais. Mas, veja, excluídos... Eu vou dar o seguinte exemplo. Riso, aqui, tem a ver com você. Ai, meu Deus. Como é que a gente recebe dinheiro do YouTube? O Google manda pra gente num valor lá. Em que moeda? Em dólar. Então, é feito um câmbio. Sim. O nosso banco aqui no Brasil, que eventualmente um ministro do STF tem conta, ele faz uma operação de câmbio, certo? Uma transação junto ao sistema bancário internacional dominado pelos americanos com empresas americanas, certo? Certo. Vocês estão entendendo, se eles começarem a fechar, né, a torneira, as consequências que nós podemos ter aqui? Uma vez citaram, Renan, a Mastercard americana? A Mastercard e a Visa.
E a Visa. Sim. A Max, né? American Express também. É que ninguém tem a Max, né? Mas Mastercard e Visa são muito americanas. E aí? Vocês estão entendendo onde eu vou chegar? Se a Magnitsky for forçada, você vai gerar um fechamento, especialmente fechamento bancário do Brasil. O Vitor Fernandes falou, o poder sancionador da Magnitsky é sutil. Mesmo sem atingir operações locais, bancos podem querer evitar confronto com órgãos americanos por precaução ou preservação de relações. É o que eu acho. Que aí entra o ponto. Os bancos, se eu não me engano, o Banco Bradesco falou assim, eu vou seguir a Magnitsky. Só que já estão comentando que é certo que vai vir algum tipo de despacho. Veja só que maluco, um despacho do STF. Um despacho saneador em qual processo? Só pra saber. Eu tô curioso, né? De onde vi? É um despacho, né? Fonte geradora de direito. A não ser que venha do Poder Executivo, uma medida provisória do Poder Executivo, que eu acho que o Poder Executivo poderia fazer. Olha, o Poder Executivo determina que assim os bancos e as instituições brasileiras não vão obedecer nenhum critério da Magnitsky. Só que se os Estados Unidos forçar a mão, aí ferrou. O que eu acho que a coisa chega no impasse e vai ter que partir para uma resolução. Para fechar um determinado... E neste ponto pode residir o coração, se o senhor Paulo Figueiredo tiver realmente bem estruturado nesse jogo, aí reside o coração da ação de negociação deles. Ontem eu expliquei que existe dois caminhos em que as negociações estão acontecendo. Existe a treta política com um caminho, e existe a treta comercial com outro. A comercial começou a andar, a política não vimos. Só que pode ser que tenha uma amarração aí. Qual é a amarração? Se você chega numa resolução comercial, pode ser que aí os Estados Unidos, né, boa para os Estados Unidos não venham com uma retaliação tão pesada da Magnitsky a ponto de gerar danos comerciais. Você entendeu o que eu falei, Riso? Sim. Tipo assim, fiz uma resolução comercial, resolvi tarifas, investimento brasileiro, sei lá, terra rara, chegaram lá num acordo. Ah, tá, mas eu vou ferrar o Brasil na parte bancária. Não. Isso vai ter que ser resolvido diplomaticamente. Porque os Estados Unidos têm como colocar o capitalismo brasileiro no impasse se quiserem. Agora, eles vão querer... Não me parece ser esse o caminho. Assim, esse caminho que representaria um isolamento do Brasil, a transformação do Brasil num país com um status muito próximo de Cuba, do Irã, da Rússia, esse status não soa razoável pro resto do mundo. A União Europeia não vai considerar isso razoável, o restante do mundo não vai considerar isso razoável. Porque o Brasil não é isso. O Brasil é uma democracia disforme, esquisita, né? De democracia temos só o sufrágio, que em grande parte é comprado. Mas, né, ele não é visto como uma nação inimiga, perigosa pro mundo. Então, eu não vejo os Estados Unidos indo tão longe. Pode ser que tenha blefe aí no meio, jogou um elemento de blefe, mas levar a Magnitsky até as últimas consequências pode representar isso. Como é que um banco fica? O banco prefere... Vamos pegar aí o Banco Itaú. Ele se isola do mundo ou ele toma uma multa gigantesca por fechar a conta de um ministro? Entendeu a merda que dá? Sim. Como é que fica? Aí teria um elemento que seria interessante, que é uma tese ali do próprio Paulo Figueiredo do Eduardo, que é falar, os capitalistas que estão próximos dos casos do STF, eles ficariam com medo. E aí eles iriam obrigar o STF, vamos dizer, a coalizão que sustenta o Xandão, ia falar, mano, só tira o pé do Jair, vamos voltar tudo ao normal. Que eu acho que é o efeito que eles esperam. Se for esse efeito, e esta negociação impedir, ou ela ser essencial, inclusive pro fechamento de um acordo comercial, isso significa que, na nossa avaliação, nós erramos em dizer que o papel do bolsonarismo junto ao Trump era ali na casa dos 20%. E sim, era o papel maior, era no mínimo 50%. No mínimo 50%, porque se você está condicionando a outra parte, que é a questão comercial, a isso, é no mínimo tão importante quanto a questão comercial. Agora, se um acordo comercial fizer o Trump deixar de lado esse tema, e esse tema ficar condicionado a essa solução comercial, aí significa que está na caixinha dos 20%. É isso que nós vamos descobrir nos próximos capítulos, tá? É isso que nós vamos descobrir. E aí eu quero saber o que você... Qual a tua aposta, Rafael Almeida Riso? Eu acho que a gente vai entrar num esquema de desobediência dos bancos? Dos bancos. Eles não vão cumprir o Xandão, vão só tirar... Eles não vão cumprir o Xandão. Eu queria que eles cumprirem o Xandão. Se eles cumprirem, eles se ferram. Se eles não cumprirem, eles se ferram também. É que se eles não cumprirem, vamos ser honestos, a ordem do STF, muito bom ponto. Eles vão virar, vai pegar o governo federal, cara, eu não vou cumprir. Vocês vão fechar os bancos brasileiros, você mata o capitalismo brasileiro? Eles vão virar pro governo e pro Congresso e vão falar. Isso eu vou falar. Eles vão virar pro Lula e aí eles matam o Xandão. Olha, se for isso, aí Marco Rubio e Paulo Figueiredo venceram o xadrez. Sim. Aí venceram o xadrez. E aí vai do regime, vai da capacidade do regime, desse arranjo, né? Vamos dizer, a contraparte é a capacidade do arranjo em reforçar seu poder aqui, de modo a sustentar esse tranco. Ou
ceder demais um acordo comercial, obrigar o governo Lula a ceder demais um acordo comercial, a ponto disso valer muito a pena para que ele ignore e negligencie os outros elementos. O Matheus Apellini, os Estados Unidos podem condicionar o acordo a uma resolução da questão das redes sociais? Talvez, porque essa questão ela é mais importante do que a questão Bolsonaro. Pode ser, porque quando o Alckmin falou, vamos por aqui, pode ser que seja o caminho. E hoje nós temos uma pista dessa questão, que foi o Alexandre de Moraes liberando as redes do Rodrigo Constantino. Você deve ter visto isso. É hoax ou é real? Falaram que era notícia antiga, mas eu não sei dizer. Os caras falam assim, é só pagar o salário do Xandão em dinheiro, pô, fica tudo. Ele é certo. Não é não, cara. Não é sobre salário. A gente tá falando assim, a lei Magnitsky, ela incide não só sobre os ministros, mas ela incide sobre familiares e redes de contatos sociais deles. A gente tá falando de uma galera que tem alguns dos maiores escritórios do Brasil, que tem relações com um monte de gente. A lei Magnitsky, ela tem esse elemento de arbitrariedade de ficar buscando a teia social ao redor dessas figuras e, né, você vai atrapalhar a vida de muita gente. E aí entra aquele mapinha, volta pro mapinha dos ministros do STF. Tá, não, eu vou pra isso, tá? Isso aqui? Não vamos entrar em muitas brigas. Vamos essa. Não é briga, é uma... Mas pode ir. Essa aí. Isso aqui é muito importante. Aí, sei lá, o Fux. Eu não tenho nada a ver com isso, eu já tô votando contra o Xandão. Por que eu tenho que pagar esse preço? Por que eu e o meu... E o ecossistema que eu tenho ao meu redor vão pagar por esse preço. Vão pagar esse preço. O Dan Lima Animation falou, mas os familiares poderão usar o banco normal, não? Não. A Magnitsky, ela incide também sobre familiares. E a esposa do Xandão está na Magnitsky. Tá. Não é nem que a esposa está. Pessoal, like na live, se inscrevam no canal. Eu queria voltar um pouquinho no seu raciocínio aqui agora. Essa coisa dos bancos, se rolar mesmo, é uma crise econômica contratada. Aí agora, na visão do Lula, ele pode ou ele ajudar a derrubar o Xandão e descontratar uma crise econômica, ou contratar uma crise econômica na véspera da eleição. É que seria mais do que uma crise econômica, seria uma crise do capitalismo brasileiro, porque os mecanismos de funcionamento num país como o Brasil ficariam desmontados, que é uma coisa muito louca. O Brasil tem concentração bancária, aquilo que eu falo, né? O Brasil não tem, assim, uma multiplicidade de bancos. São poucos. Portanto, os poucos bancos que têm relações com os ex-ministros são os bancos que operam para todos os brasileiros. Então, esse modelo de concentração bancária, ele fica em xeque. Complicado. Pessoal, estamos com 8.300 no canal vermelho e no canal azul estamos com... Vamos ver... 1.800. Ou seja, nós estamos com... 10.100, é isso? É, rapaz. Este é o jogo, pra mim, tá começando a tomar forma. Eu acho que esse é o jogo. Vocês concordam? O jogo, nessa fase final da negociação, que são os 7 dias que começaram a contar desde anteontem, o jogo é esse. Eu acho que está ficando claro pra todo mundo. Deixa eu falar um negócio, galera. Só entrou um Valet Plus. Deixa eu avisar. Todo mundo que entrar no Valet Plus ganha a revista desse mês, tá? Então vai ganhar a revista desse que eu mostrei. Para se bater 14 pessoas, tá? Além da revista, vai o livro autografado. Passou de 14, vai um prêmio extra que eu não vou falar qual é. Pra todos. Inclusive os que entraram no começo. E especialmente os que entraram no começo. Renan, sabe como o Xandão poderia driblar essa... Como? Através de uma tecnologia nova que tá aparecendo nos últimos anos. O pessoal tá dizendo agora, que chama Bitcoin. E nós teremos uma aula sobre a tecnologia Bitcoin no Valete Plus. Quem não é assinante, tá baratinho, apenas R$8 por mês. R$8 só? R$8. Pra quem não é assinante do Valete Plus. Pra quem não é assinante do Valete Plus. E quem é assinante do Valete Plus? Quem é assinante do Valete Plus, está disponível todo o curso aberto lá. Ah, mas... Ó... Eu queria parabenizar o senhor Riso, diretor de conteúdo do Valete Plus, tá? Isso aqui já é gestão Rafael Almeida Riso. Opa! Quero uma palmas então pra você que é assinante do Valete Plus, gratuito pra você, tá? Já tá inserido ali. Você que é de fora, é só baixar o aplicativo, R$8 por mês você compra. Bora. Tá? Então quem não é assinante e quiser comprar apenas esse curso, valete.org.br/Bitcoin. Estou fixando o link nos 2 canais agora. Tá? Então vamos entrando no Valete Plus, hoje com propaganda. E uma dica, tá? Quer estudar, entra no Clube do Livro, tá? Esse aqui se eu não me engano, é o penúltimo livro da primeira série do Clube do Livro. São 6 ou 7 meses, tá? Essa primeira leva, tá? Ela magnífica, grandes clássicos. Esse aqui é os Borges. Acho que o próximo já tá chegando aí. Tá chegando mais um, que é o último dessa primeira leva. A qualidade tá magnífica. Então assine. Inclusive você assiste as aulas do Clube do Livro dentro do aplicativo Valete Plus, tá? Para assinar o Clube do Livro, clube.valete.org.br, clube.valete.org.br. Vamos lá, voltando agora pra pauta. O Lucas Rocha, vocês acham que tudo isso vai impedir o Bolsonaro de ser preso, Renan? O jogo tá aí. O jogo
a forma como isso vai ser determinado, desculpa, a forma como o jogo negocial, tanto no campo comercial quanto no campo político, vai dizer. Se o pêndulo tiver mais pra questão comercial, a chance do Bolsonaro realmente ser preso nesse arranjo é mais alto. Se, na verdade, o impacto da atuação da família, normalmente pelo Paulo Figueiredo, e a vontade do Marco Rubio em desconstruir esses regimes na América do Sul for tão concreta, aí a prisão do Bolsonaro passa a ficar dificultada. O que eu acho? O Xandão vai acelerar o processo e ele vai querer comprar a briga. Eu tava discutindo com o Orlando tava achando que o STF realmente ia rachar. Tá pintando um caminho assim, né? Publicamente, tamo junto, mas o pessoal, mas não tanto, não quero tamo junto assim.